Evangelho do dia, livro do céu e o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. E reflexões práticas. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo, os saduceus, aqueles que afirmavam não haver ressurreição, vieram a Jesus. Eles o questionaram. Mestre, Moisés nos ordenou. Se um homem tem um irmão que morre deixando a esposa, mas sem filhos, ele deve se casar com a viúva para dar descendência a seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma, e nenhum dos 7 deixou descendentes. E por último, depois de todos eles, a mulher também morreu. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será esposa, já que os 7 a tiveram por esposa? Jesus lhes disse: Vocês não estão se desviando, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Quando ressuscitamos dos mortos, não tomamos nem esposa nem marido, mas somos como os anjos nos céus. E sobre o fato de os mortos ressuscitarem, você não leu no livro de Moisés, na história da sarça ardente, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Você está completamente perdido. Livro do Céu, volume 4, 27 de julho de 1901. A minha obra está apoiada sempre na verdade. E embora por vezes pareça obscura, escondida sob os enigmas, não se pode, contudo, deixar de dizer que está em conformidade com a verdade. Embora a criatura não a entenda claramente, isso não destrói sua verdade. Isso torna muito mais claro qual é a minha maneira divina de operar. Por ser finito, a criatura não pode abraçar ou compreender o infinito. No máximo, ela pode entender e abraçar alguns vislumbres disso. As muitas coisas que eu disse nas Escrituras e minha maneira de agir entre os santos foram realmente compreendidas? Quantas coisas ficaram na obscuridade e no enigma. Quantas mentes dotadas e eruditas se cansaram tentando interpretá-los. E o que eles entenderam? Um grande nada em comparação com o que resta saber. Isso compromete a verdade por tudo isso? Não, sem chance. Até que a faz brilhar mais. É por isso que seu olho deve procurar discernir se é a verdadeira virtude, se em tudo você sente que está na verdade, embora às vezes haja escuridão. Quanto ao resto, devemos ficar quietos e em santa paz. O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Mestre, respondeste aos herodianos com tanta sabedoria que nos veio o desejo de obter também nós um raio de tua luz. Moisés disse: Se um homem morre sem filhos, que seu irmão casa com a viúva para dar descendência a seu irmão. Agora havia 7 irmãos entre nós. O primeiro casou-se com uma jovem e morreu sem filhos, deixando a esposa para o irmão. O segundo também morreu sem deixar descendência, assim como o terceiro, que se casou com a viúva dos 2 anteriores. E foi assim até o 7º. Eventualmente, depois de se casar com os 7 irmãos, a mulher morreu. Disse-nos, pois, na ressurreição do corpo, se é verdade que os homens ressuscitam e que a nossa alma sobrevive e se une novamente ao corpo no último dia, para reconstruir os vivos, quais dos 7 irmãos terá a mulher por esposa, já que todos os 7 a tiveram na terra? Você está errado. Você não sabe como entender as Escrituras ou o poder de Deus. A outra vida será radicalmente diferente desta, e as necessidades da carne não existirão no reino eterno como nesta. Na verdade, após o juízo final, a carne se levantará novamente e se reunirá com a alma imortal para refazer um todo, que viverá tão e melhor do que a minha pessoa e a sua atualmente. Mas não estará mais sujeito às leis, e principalmente aos impulsos e abusos que agora existem. Na ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, mas serão como os anjos de Deus no céu, que não se casam, mas vivem no amor perfeito, que é divino e espiritual. Quanto à ressurreição dos mortos, você não leu como Deus falou a Moisés na sarça. O que então disse o Altíssimo? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Ele não disse eu era para deixar claro que Abraão, Isaque e Jacó haviam existido, mas não existiam mais. Ele disse eu sou, porque Abraão, Isaque e Jacó existem. Eles são imortais, como todos os homens em sua parte mortal. Enquanto durarem os séculos, então com sua carne ressuscitada para a eternidade. Eles existem como existem Moisés, os profetas, os justos. Como, infelizmente, existem Caim, assim como os homens do dilúvio, os sodomitas e todos aqueles que morreram em pecado mortal. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Reflexão prática. Eu quero a ressurreição? Depois desta vida terrena, há uma outra vida? Se há, o que estou fazendo para conquistá-la? Se Deus é um Deus dos vivos, então eu preciso ter vida em plenitude para continuar vivo eternamente? A vida é Cristo em nós? Ó Jesus ressuscitado, que a minha vida ressuscite com a vossa.